pode não significar aumento real de casos de Covid. A CPI... Olá, pessoal, que bom! Grupo aí do Ser Livre. Hoje eu vou estar aqui coordenando, né, junto com a Franice Stocker, essa live, onde que a gente vai estar trabalhando o tema dependência emocional, como lidar com essa dependência emocional. Infelizmente, hoje a Diana não vai poder estar presente, então ela pediu para que eu pudesse substituí-la. E hoje, então, eu estou aqui, né, nesse momento, para poder conduzir essa live, que é um tema muito importante, que todos nós temos, assim, estamos com as nossas emoções, assim, muito abaladas, e como é que nós podemos estar cuidando, né, de cada um de nós, e também organizando melhor esse sentimento que às vezes impede a gente de ser feliz. Então, que prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Quero agradecer a Terezinha, que é a coordenadora aí desse grupo, a Diana também, que me fez o convite, e todo o grupo, né, do Ser Livre, e outras pessoas que estão assim nos assistindo ou que vão nos assistir futuramente, né, no Instagram do Ser Livre. Que prazer. Então, vou estar chamando agora a minha amiga Franice, que ela já está aqui presente. A Franice, ela tem feito algumas lives, né, comigo, com a Ana Lúcia, com a Beth, aos domingos. E hoje, então, ela está aqui, né, no Ser Livre, especialmente, né, pelo Ser Livre, pela coordenação, pela Terezinha, para estar hoje falando, então, para nós sobre esse tema tão importante. Ela já está aqui, Ui. Boa noite, Franice. Que bom que você já está aqui com a gente. Se apresenta aí para esse grupo, pelas pessoas que vão estar nos assistindo. Já tem algumas pessoas aí. Então, que prazer poder estar falando com você mais uma vez. Eu que agradeço o convite, a confiança por me trazer aqui nesse grupo tão maravilhoso, nesse Instagram. E eu me chamo Franice Stocker, eu sou psicanalista clínica, sou mentora, sou analista comportamental e também especialista em relações humanas. Já enviei aviãozinhos para trazer mais pessoas para a nossa live também. Bom. Vamos aí fazer uma classe bem legal, né? Falando sobre um assunto aí que tantas pessoas passam ou conhecem alguém que está passando e que muitas vezes não sabem como resolver, né? Exatamente. Eu sou Ana Maria Soares, sou parapsicóloga clínica, hipnoterapeuta e tenho assim, participado também de várias lives, né, do Ser Livre, que é um projeto muito interessante, que trabalha com as mulheres, né? E homens também, mas muitas mulheres participam em situação assim, de depressão. Então, é um grupo de apoio para as mulheres e homens que vivem depressão ou estão vivendo um momento de muita ansiedade. Esse grupo, então, oferece, né, algumas palestras, algumas lives, para ajudar, então, esse grupo a se tornar pessoas assim mais livres, pessoas assim sem culpas, né, mais realizadas como pessoa e viver em harmonia, que é isso que a gente precisa, né? Principalmente nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, é um tempo assim muito difícil para muitas pessoas. Então, que a gente possa estar controlando e sabendo assim, administrar essas emoções que a gente carrega com a gente. Não é isso? Verdade, Ana, exatamente isso. E o assunto é muito importante que a gente está trazendo também, todos são, né? Mas acho que ele remete a várias pessoas e que realmente esse tipo de assunto que vem a causar também a depressão, a ansiedade, né? Muitas vezes a gente é dependente e não sabe que a gente tem a dependência emocional, né? Porque a gente fala tanto de dependência, geralmente a gente fala na dependência química, dependência de jogos, né? Mas a dependência emocional, ela é muito ampla, né? E ela acaba realmente trazendo uma dimensão muito grande em todas as dependências, né? Porque é através da dependência emocional que a gente começa a observar o quanto a gente é, muitas vezes, vazio dentro de nós. A gente não consegue entender o porquê que a gente tem, né? Dentro de nós mesmos, que depende tanto do outro, ao ponto da gente colocar a nossa vida na mão da outra pessoa, né, Ana? É verdade.
E aí a gente acaba sofrendo muito, né? Porque quando você tem uma dependência emocional muito forte, que você está dependendo sempre do elogio da outra pessoa, sempre a pessoa, né? O outro tem que estar ali atento a você para poder te elogiar, para botar você para cima. E aí a pessoa fica nessa dependência. Quando, de repente, né, encontra um companheiro, um amigo, alguém que está ali próximo dela e que não faz, né, não tem esse jeito de ficar dizendo, olha, eu te amo, você é importante para mim, mas às vezes tem ações que levam a pessoa a entender que ela está sendo amada, mas ela tem necessidade de ouvir da pessoa amada que ela é muito importante para ela. Então, essa dependência emocional, às vezes faz a pessoa sofrer muito. E como é que a pessoa pode, então, trabalhar, né, essa dependência emocional para se tornar mais livre e ser pessoa mais feliz e realizada? Tá aí a bola para você. Quero agradecer as pessoas que estão participando aí, ó. Tem muitos amigos aí, gente que está chegando. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês, hein? Bem-vindos e bem-vindas. Vai lá, Franice, com você. Interessante aqui, que é da Rochas. Agora eu não peguei outro nome, mas acho que é Rochas, né? Que ela põe ali, só por hoje, né? Então, só por hoje eu resolvo olhar para mim. Só por hoje eu resolvo ser a pessoa mais importante da minha vida. Então, essa seria a chave, né? Para que a gente consiga começar a se autocompletar. Porque a primeira coisa que a gente tem que observar é que tudo que a gente adquire no longo da nossa vida está relacionado do nosso 0 aos nossos 7 anos. Então, é ali que a gente tem os primeiros registros de tudo, desde o ventre da nossa mãe até os nossos 7 anos de idade. Nós somos como caixinhas, né? Caixinhas que elas vêm vazias e que elas vão sendo preenchidas, né? De situações, sentimentos, convivência, padrões, crenças, cultura, lugar onde mora. Tudo isso vai sendo preenchido ao longo, desde a nossa gravidez, ainda trazendo no nosso DNA ainda coisas dos nossos antepassados também, que vem dos nossos avós, bisavós, tetravós, está tudo ali no nosso DNA. Então, desde as situações de perdas, desde as situações que a gente se sente ali muitas vezes, passou fome, teve necessidades, tudo está registrado ali, né, no nosso DNA que a gente carrega com a gente. E aí, nesse período de 0 aos 7 anos, além disso tudo, ainda a gente tem ainda a parte que vai sendo inserida de fora para dentro, que são justamente as pessoas que estão convivendo conosco nesse período, nesse tempo. Após essa idade, a gente começa o quê? A repetir padrões e coisas que a gente já passou. Mas como assim, as pessoas perguntam, né? Porque são situações diferentes, são pessoas diferentes que vêm para a minha vida depois. Como que eu repito esses padrões? Justamente nos insights que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, a gente observa o quê? Uma criança, por exemplo, que ela foi super protegida, que ela não pôde olhar para o lado que a mãe já estava fazendo as coisas para ela, que ela queria amarrar um cadarço dela e a mãe dizia, deixa que eu faço. Ou então, uma criança que queria comer sozinha e a mãe dizia, deixa que eu te dou. Ou então, ao contrário disso tudo, uma criança que ela precisava estar o tempo todo ali para que a mãe visse ela, para que as pessoas que estivessem ali junto com ela reconhecessem que ela está ali, que precisasse estar validando o tempo todo a presença dela. Tanto esse tipo que é mais super protegida, como esse tipo que ele é mais precisa daquela validação do outro, né? Para se sentir amada, para se sentir pertencendo a esse sistema, tanto uma como a outra pode jogar a sua vida na mão do outro de formas diferentes. Uma, porque não sabe fazer nada sozinha se não tiver a companhia de outra pessoa. Precisa da outra pessoa para fazer por mim. E a outra, porque precisa o reconhecimento do outro. Então, a primeira pessoa que estiver comigo e que me disser eu te amo, ou que disser você é muito importante para mim, eu vou me entregar para essa pessoa, seja ela qual for. Então, quando as pessoas elas falam assim, eu repito padrões, né? Repito padrões de homens, eu pego só esse tipo de homem. Homem abusivo, por exemplo. Por quê? Porque eu estou colocando a minha vida na mão dele. Justamente por isso, por esse motivo. Justamente porque eu não sei fazer nada sozinha, então essa pessoa faz por mim. Por mais que ele esteja sendo... Ele está cuidando de mim. Ou a outra pessoa diz eu te amo.
que é uma pessoa que me reconheceu. Então, eu jogo a minha vida nas mãos dele também. Então, quando a gente diz como eu vejo tudo isso, como que eu consigo identificar, né, que eu sou um dependente emocional, é observar como está sendo a tua vida com o outro. Tu consegue se posicionar, tu consegue dizer para a pessoa o que tu sente, tu consegue mostrar quem tu é para essa pessoa de verdade, tu consegue... Ou tu consegue fazer coisas sem ter essa pessoa do teu lado, tu consegue fazer as tuas tarefas, mesmo que cotidianas, mesmo que tarefas que estão, por exemplo, de ir no supermercado, sem precisar pensar na outra pessoa, fazer por essa pessoa, ou querer que essa pessoa vá contigo. Então, são pequenos sinais. E a gente observa o emocional, né? Às vezes tu lembra da pessoa pelo olhar, é um padrão que tu repetiu, a pessoa já lembra lá na infância, meu pai me olhava desse jeito. Exatamente. Então tu acaba, com semelhança, né, atraindo essas pessoas, porque a pessoa te lembra alguma coisa que tu já vivenciou em algum momento da tua vida, né? Sim, porque as emoções, elas estão a nível subconsciente, né? Então são as programações que estão lá. Aí uma hora essas programações acabam saindo. E aí é quando, nesse momento, que a pessoa, às vezes, ela não controla, né, essas emoções. E no sistema GRIS, a gente trabalha muito a questão do tipo de personalidade. Por exemplo, o pragmático, a pessoa pragmática, quem é o pragmático? É o primeiro filho e é a primeira filha, né? Os filhos mais velhos. Se é o primeiro filho, que tem um vínculo afetivo, emocional, telepático, né, indestrutível, com a mãe, o primeiro filho com a mãe e a primeira filha com o pai. Então, esse vínculo torna a pessoa uma pessoa assim, muito mais segura, muito mais firme. E quando a pessoa ela é pragmática, né, porque ela é o primeiro filho ou a primeira filha, ela tem uma personalidade assim mais forte. Ela tem um vínculo afetivo já, né, determinado. E isso torna ela uma pessoa mais segura. E essa pessoa, ela não é assim, aquela que fica sempre dizendo para o outro, eu te amo. A forma dela amar é diferente. Ela presta serviço, ela ajuda, ela faz uma coisa, faz outra, trabalha, ajuda, né, trazer alguma coisa bonita que a pessoa às vezes gosta ou precisa. Mas ela não é de dizer, de se expressar, né, os sentimentos. Isso é muito interessante. Enquanto que os outros filhos, que não são, né, o mais velho, eles são o quê? Idealistas, têm uma personalidade idealista. Então, essa personalidade idealista não dá essa segurança para aquela pessoa. Ela nasce sem segurança nenhuma, sem esse vínculo afetivo, né, com o pai e com a mãe. E isso faz com que a vida toda dela, ela seja muito dependente emocionalmente. Então, ela vai sempre depender que alguém, o marido, o namorado, né, ou os filhos, sempre diga para os amigos, sempre diga para ela, eu amo você, você é muito importante para mim, sabe? E tem que estar fazendo sempre carinho, sempre trazendo alguma novidade para aquela pessoa, porque ela sente necessidade de ouvir a outra dizer, eu te amo. Né? Então, quando a gente conversa com as pessoas, né, que são idealistas, a gente vê essa insegurança, né? E no atendimento terapêutico, né, que eu faço, você também, né, Franice, deve perceber muito claro isso, que a pessoa que não tem que é idealista, que não tem esse vínculo, né, com o pai e a mãe, que não é o primeiro, nem o primeiro filho ou a primeira filha, ela tem essa insegurança emocional muito grande. E aí faz com que ela fique naquela dependência. Então é importante a gente saber qual o lugar que eu ocupo na minha família. Porque às vezes também o filho mais novo, né, o caçula, como a gente chama, ele também às vezes tem carrega umas características também muito fortes da personalidade pragmática. Mas ele é idealista, né? Então é muito bom a gente, né, descobrir que qual é o tipo de personalidade que a gente tem, é pragmática ou idealista, ou do meu marido, ou do meu filho, que aí você vai começar a compreender, porque nem sempre ele fala que te ama, ou aquele que fala que eu te amo sempre, então o dia inteiro falando, sempre trazendo uma florzinha, sempre fazendo alguma coisa para mostrar o amor que ele sente para aquela pessoa.
né? Isso é muito interessante. E aí a gente vai descobrindo, né? Qual é o jeito da pessoa aí. Aí você não vai também querer sugar dela, né? Do pragmático, por exemplo, um tipo de sentimento, né? Aliás, de manifestação do sentimento que ele não tem. Que dificilmente ele vai fazer isso. Mas aí a pessoa acaba se frustrando, né? Pois meu marido não fala que me ama. Mas ele te ama. Ele só que o tipo de personalidade dele não é dele manifestar esse amor que ele sente. Né? Agora eu estava olhando os comentários, né? E daí tem o comentário da Cacau, que ela é minha amiga e ela também é minha colega em psicanálise, né? E ela é dependente química em tratamento, né? Ela já está limpa, já faz alguns anos, e ela colocou ali agora no comentário que a dependência química, né? Ela é relacionada à dependência emocional, mais ou menos isso que ela colocou ali, porque já subiu ali o comentário dela. E daí tem mais um rapaz ali que comentou também sobre isso. E eu digo assim, ó, com certeza. Por quê? Porque o dependente emocional, o que acontece com o dependente emocional, né? Ele precisa de outra coisa para que ele preencha esse vazio. Por quê? Porque ele tem um vazio muito grande que ele não dá conta, né, dele mesmo, né? Tanto que a gente fala que o dependente emocional, ele tem a tendência tanto à depressão quanto à ansiedade também, né? Justamente porque tem que preencher esse vazio. Geralmente, a dependência emocional afetiva, a gente preenche com outra pessoa. Só que quando não tem essa outra pessoa, tu vai acabar preenchendo esse vazio com outras coisas. Dentre elas, a dependência química, né? E o codependente, como ela bota ali, né? É geralmente a pessoa que também tem essa dependência emocional e que ela se preenche com o dependente químico. Então, tem uma jogada de dependência e codependência o tempo todo, né? Tu fica nessa dependência e codependência. Por quê? Porque o codependente, ele entrega toda a vida dele pro dependente. Ele vai entregar pro dependente a vida dele. Achando que ele vai poder salvar o dependente químico sozinho, né? Como se ele pegasse e dissesse, eu te cuido porque eu te cuidando, tu me vê. Só que o dependente químico, por sua vez, ele tem como preferência para preencher esse vazio dele a droga. O que acontece? Ele está num triângulo, né? É a droga, o dependente e o codependente. E aí, o que acontece? O dependente químico, ele não é mais forte que a droga é mais forte que ele. Então, o que acontece? Começa uma jogada aí do codependente. Uma hora ele é codependente, uma hora ele é dependente. Uma hora ele é dependente do dependente, outra hora ele é codependente do dependente. Justamente porque ele fica numa cobrança, num jogo de vítima e cobrança ao mesmo tempo com essa pessoa. Ou seja, e isso tudo, eu até anotei aqui, ele é a forma como a gente enxerga o amor dentro do nosso lar. Ou um lar funcional, eu vou ter uma visão de amor funcional. Mas se eu estou num lar que ele é disfuncional, que tem pessoas brigando, que tem pessoas dependentes químicas, que tem pessoas que não têm um lar que é tóxico, por exemplo, abusivo, por exemplo, a minha visão que eu vou ter depois é essa. Então, o dependente, o codependente, ele vai uma hora, eu te cuido, eu te acolho, desde que tu largue a droga. Só que como ele não consegue largar a droga, o que acontece? Eu falei, eu te cuidei, poxa, tu não fez o que eu pedi, eu tô aqui, tu não fez o que eu quis que tu fizesse. Ou seja, ele fica nessa acusação e nessa vitimização o tempo todo, né? Para poder ser cuidado, né? Não, e também se sente culpado, né? Porque geralmente a pessoa que usa qualquer tipo de muleta, seja ela a dependência química, né? Ou mesmo uma droga lícita, que a bebida, por exemplo, é uma droga lícita, seja o cigarro, né? Quer dizer, a pessoa sempre vai buscar uma muleta para ela poder sair daquela situação. Então, quando a pessoa ela se sente muito culpada, que às vezes essa culpa vem lá da mãe dela, lá da vida intrauterina, de um processo de nascimento assim, muito difícil, às vezes também de um nascimento difícil, né? Um parto difícil. A primeira infância, às vezes a mãe teve que trabalhar fora, não pôde ficar muito presente com o filho. Então, o que acontece? Tanto a mãe quanto o filho começam a se sentir o quê? Culpados.
E aí, quando esse menino vai crescendo, vai ficando mais adolescente, a culpa vai tomando conta dele. E aí a forma que ele tem para se livrar da culpa é ter uma muleta, que aí vai, né, para dependência química ou qualquer outro tipo de dependência, né? Então, nesse caso, a gente tem o quê? Que é ajudar a pessoa, realmente não julgar. Quem somos nós para julgar alguém? Nós somos fruto das nossas programações, das programações que a gente carrega no nosso subconsciente, que vem lá de trás. Então, às vezes, a pessoa não quer, né? O consciente dela não quer. Só que a programação que ela carrega no subconsciente faz com que ela acaba caindo, né, na mesma situação. E quando ela acha que ela vai, né, se livrar daquela culpa, aí então ela enche lá, começa a usar droga, começa a usar mesmo a bebida, um cigarro, etc. Só que quando termina o efeito de tudo isso, pronto, aí a culpa, sabe, aumenta mais. Porque ela fala assim, por que eu fiz isso? Eu podia ter evitado, eu podia ter, né, me controlado melhor. Só que não depende só dela, né, dela consciente. E a programação que ela carrega faz com que ela acabe, então, entrando nessa dependência química, seja ela qual for. Então, isso é importante a gente saber, seja dependência química ou seja mesmo no relacionamento, né? Que aí você acaba se tornando escrava daquele relacionamento e você quer que aquela pessoa fique à sua disposição 24 horas, né? Isso é sério, porque você não tem, você não tem posse de ninguém, né? Quer dizer, as pessoas são livres. Elas são livres para amar. E você não pode exigir que ela te ame. Então, quando você começa a colocar essa exigência, você afasta a pessoa que você ama de você. E aí a pessoa acaba se frustrando ainda mais, né? A culpa é algo muito sério, porque a gente acaba se culpando, na verdade, né? Ou por não ser amada, né? Ou por amar demais, porque te doa para o outro, entrega a tua vida inteira na mão do outro, né? Ou então também a gente fica pensando assim, aonde eu errei? Aonde eu errei? Aonde está o erro? Por que a pessoa não me vê? Por que ela não faz o que eu quero que ela faça, né? Porque, na verdade, é isso que tu falou. As pessoas, o que elas pensam, né? Que tem o controle sobre as outras. Principalmente quando ela tem essa questão de que a pessoa te olhou. Então, quando a pessoa ela te olhou e tu vem com esse vazio muito grande na tua vida inteira, a tendência qual é? Eu me entrego para o outro. Então, o que eu quero? Que o outro se entregue para mim. Só que a gente esquece o quê? Como tu falou, que a pessoa ela tem uma personalidade que é própria dessa pessoa. E ela também tem uma vivência que é própria dessa pessoa, né? E aí que começam esses conflitos dos casais, muitas vezes. Oi, Sandra, obrigada por estar aqui, seja muito bem-vinda, viu? E aí a questão justamente disso, da gente não entender nesses conflitos de casais, justamente é essa questão, que vem um com uma personalidade, outro vem com outra personalidade, e o que acontece aqui? Começam as cobranças, começam o ciúme, por quê? Porque começam as desconfianças. Por quê? Porque eu sou insegura. Eu não tenho amor próprio. Se eu entreguei toda a minha vida na mão do outro, onde é que está o meu amor por mim? Aonde entrou nessa relação? Eu deveria estar em primeiro lugar. Eu tinha que estar em primeiro lugar. Aí tem pessoas que dizem assim, não, mas isso é egoísmo. Como que tu vai estar em primeiro lugar, né? Sim. Se tu não está em primeiro lugar, né, Ana? Como é que tu vai amar outra pessoa? Da onde que tu vai ter... Tu não tem para dar. Se tu não está em primeiro lugar na tua vida, tu não tem amor para dar para o outro. E o amor é uma coisa que as pessoas também não entendem. O amor, ele não dói. Se a gente está ao ponto de, como tu falou ali, né, Ana? Se a gente tiver ao ponto de fazer tudo pelo outro, ao ponto de rastejar, ao ponto de tu ficar que nem escravo na mão, tu não tá amando. Por quê? Porque tu tá sofrendo. Sim. E o amor, ele não causa o sofrimento. Pelo contrário, o amor, ele é leve. E é assim que tem que ser, porque a gente tem que preservar a individualidade de cada pessoa. Cada um tem a sua vida, é uma vida... Cada um tem a sua vida sozinho e tem uma vida em comum, que é dos dois. Mas precisa preservar essa individualidade de cada um, porque se não preservar essa individualidade de cada um, ou tu tá invadindo a vida do outro, impondo a tua vontade, ou tu tá sendo invadida. E as duas situações é muito ruim, porque tu tem o apego.
E aí, na falta do outro, tu acaba se demolindo, né? Porque justamente o que acontece? O apego é tão grande aqui que tu não faz mais nada sozinha, tu não consegue fazer mais nada, tudo depende do outro. Aí começam aqueles relacionamentos abusivos, que começa assim, ai, Ana, eu acho que esse teu cachecol aí, acho que tu não põe hoje, porque não tá bom, sabe? Não tá bom, tu tira, porque não é legal. Aí tu pega, ai, será, Fran, eu devo mesmo fazer isso? Acho que sim, acho que não tá bom. Aí tu cede a primeira vez. Aí daqui uns dias eu digo assim, Ana, eu acho que tu de óculos não tá combinando. Quem tal tu põe uma lente de contato? Ai, Fran, mas eu gosto dos meus óculos. Ai, mas eu acho que tu fica melhor de lente. Aí tu vai lá e cede e põe a lente. E é sutil. Quando tu vê, tu tá tão importante na vida do outro que tu é própria. E aí o dia que o outro te dá um pé na bunda, bem assim dito, né? Que te dá um pé na bunda bem dado, porque ele se cansou de ti, de tão disponível que tu ficou, ele perde o interesse por ti, porque tu tá disponível, tu tá ali, justamente tu tá de uma forma que ele faz o que ele quiser contigo, então ele perde o interesse, ele começa a olhar para outro lado, porque aqui não tem mais interesse nenhum, a pessoa não tem amor próprio, não tem segurança, não tem posicionamento, porque ela não consegue se posicionar naquilo que ela gosta e que ela não gosta. O que vai acontecer? Eu perco o interesse por ti, porque não tem troca. Tu só cede, tu não tem, né? Então, o que acontece? O dia que tu leva um pé na bunda, o que acontece? Teu mundo cai. Aí começa toda aquela culpa de novo, começa toda aquela roda de novo, né? Da culpa, daí a depressão, aí vem o perdão, porque daí eu estou me culpando, eu não consigo me perdoar. Ou então eu fico a vida inteira dizendo que a culpada é o outro, porque não me olhou, eu fiz tudo que eu podia pelo outro, mas fez tudo que podia pelo outro, mas e por ti? O que tu fez por ti, né? Tem vários comentários aqui. A Sandra botou ali, exatamente. Temos que nos amar primeiro, mas aqui a Grazi também colocou ali uma pergunta que eu não consegui ler. Eu também não, deixa eu ver ali. Eu também não consegui ler a dela, não. Tá, vou ver se está lá na frente. Aqui. E como podemos nos livrar disso? Ela quer solução. Tá certo. Pois é, minha filha. Aí, para a gente poder se livrar disso aí, a gente tem que ter personalidade. A gente tem que usar, sabe, toda a nossa energia e para a gente ser uma pessoa de personalidade forte e firme. A gente não pode ficar cedendo sempre. Isso não significa que você não ama, né? Então, as pessoas, elas acham, assim, que elas têm que fazer tudo, por exemplo, com o filho, ou filha. Aí, né, é uma super proteção cega. Aí faz tudo que o filho quer, acha que tá salvando o filho, ajudando ele, e na verdade não. Porque você está o quê? Prejudicando. Você está impedindo ele de ser ele mesmo. E aí você começa a dar muitas coisas, nunca diz não para ele ou para ela. E quando chega... Só que a vida não é assim. Aí quando vai no trabalho, vai primeiro emprego, segundo, terceiro, chega lá e vai encontrar um chefe, né, que vai exigir dele muitas coisas. E ele não vai ter mais a mamãe ali, né, o papai, para poder fazer as coisas para ele. E aí o que vai acontecer? Vai se frustrar. E aí vem a insegurança, vem o medo, vem a depressão, vem todas as programações que já estão lá dentro, vem acarretando. Então é muito, muito importante que a gente aprenda, né, a também educar os filhos, né, para poder ajudá-los a, na hora que falar não, é não. E na hora do sim, é sim. Né? Porque a gente conhece, até nos atendimentos que a gente faz, que tem mães assim que ela não é incapaz assim, de falar não, mas quando ela fala, né, ela se sente tão culpada porque não fez aquilo que o filho ou a filha pediu para fazer, que aí ela fica carregando aquela culpa e vai lá e faz depois. E aí, né, o filho e a filha que já sabe o jeito da mãe, né, ou do pai, e faz um monte de chantagem com ele ou com ela. E quando você começa, né, a fazer muito a vontade do outro e não a sua vontade, o que vai acontecer no futuro?
esse filho e essa filha ou esse marido, essa esposa, não vai valorizar em nada você. Quantas vezes que a gente vê, quantos filhos, né, que às vezes está abandonando as mães e que não faz mais nada pela mãe, ainda fica brigando com a mãe o tempo inteiro, porque acha assim que a mãe está se metendo na vida dele. É porque muitas das vezes é uma super proteção que fez lá atrás e ele se tornou assim tão poderoso que ele acha que ele é maior do que tem mais poder do que a mãe. Então, gente, isso é muito sério, né? É uma dependência também que a mãe tem, né, do filho, que quer fazer todas as vontades para o filho. E o filho depois, né, se revolta contra a mãe. Então, como é que a gente vai trabalhar essas questões aí? É filho, mãe é mãe, pai é pai. Marido é marido. Esposa é esposa, cada um no seu papel. Quando você começa a misturar os papéis, aí essa dependência se torna muito mais forte. E aí tanto você como os outros vão ser infelizes. Porque você vai ficar sempre mendigando amor e a pessoa não vai estar nem aí para você mais. Então, como é que você vai se impor diante do outro? Ou da outra? Você tem que descobrir a sua forma, usar a sua personalidade. Você não tem que fazer todas as vontades. Primeiro você vai pensar o que você quer. Você vai cuidar de você. À medida que você cuida de você, os outros, né, vão perceber quem você é. E aí, claro, se você cuida de você no seu autoconhecimento, você vai ter possibilidade de ajudar muitas outras pessoas que estão ali ao seu redor. Essa é uma dica, pessoal. Justamente, isso aí foi muito importante que tu falou, porque a gente está falando de dependência emocional, né? E a gente meio puxou para o conjugal, porque geralmente a gente traz para o conjugal porque é o que mais aparece, né? Mas é muito importante, porque a dependência emocional, ela vem dos filhos, ela vem dos pais. Aquele pai que diz assim, que tu pergunta, né? Por que tu teve um filho? Ah, para ser meu companheiro, pronto. Filho, como é que eu tenho um filho para ser meu companheiro? Filho vai para a vida. A ordem natural é essa, né? A ordem natural é vai para filho. Ele não vai dar as costas para os pais, ele não vai fazer isso, mas ele segue a vida dele, né? E supõe-se que os pais que vieram antes vão seguir a vida deles. Essa seria a ordem natural. Mas tem muitos que falam, eu tive um filho para ser meu companheiro. Então, o que acontece? O filho fica até, né, vibracionalmente falando, a gente sabe, né, Ana, que ele fica ali atrelado aos pais, porque é essa energia que tem ali naquele lar. Eu tenho que ficar tenho que ser fiel a essa mãe, por quê? Porque ela já disse, eu sou a tua companheira, ou o pai, né? Tu é meu companheiro, então eu sou fiel aos meus pais. E isso faz o quê? Com que eu não vá para a vida, eu fico do lado dos meus pais a vida inteira. Compromisso com eles, né? Então, todo relacionamento que eu vier a ter, que seja fora desse elo, eu vou estragar de um jeito ou do outro, justamente porque eu tô atrelada nessa família. E se eu tiver um relacionamento, eu fico olhando para trás. Por quê? Porque eu tô com os meus pais, eu vou trair os meus pais, e eu não posso fazer isso. Então, eu não sigo para a vida. Então, geralmente, a gente vê muitos relacionamentos acabam estragando e a gente vê que está atrelado a essa crença, né? E tem outra também, dos amigos. A gente não falou aqui dos amigos também. Tem muito amigo que ele é, dependente do outro amigo, né? E não deixa que o outro amigo faça nada, tu é só meu amigo. Sabe, há muitos anos atrás, eu tenho um exemplo disso, Ana, que aconteceu com a minha filha do meio, a Ana Flávia, que até eu tenho live com ela amanhã. Espero todo mundo lá no meu Instagram, amanhã às 20 horas. Nós vamos falar da visão do adolescente diante a vida, em todas as áreas da vida, né? E medo, também essa questão da depressão, de álcool e drogas, nós vamos falar sobre tudo isso, eu e a Ana, amanhã. E o que acontece aqui, né? A Ana tinha uma amiga dela lá na infância, que a menina gostava tanto da Ana Flávia, que ela não queria que a Ana Flávia se falasse com nenhuma outra menina. Ela já separava a cadeirinha, elas tinham uns 2, 3 anos, separava a cadeirinha do lado dela, e a Ana Flávia não podia conversar com nenhuma outra coleguinha, era só com ela. Como eu e a mãe dessa menina, nós sempre fomos muito amigas, né? O que a gente fez entre nós? Nós combinamos
e a gente ia separar as meninas. Ou seja, elas iam ficar a gente conversou com a professora e pediu para a professora separar. Por quê? Porque uma hora, uma outra não ia estar ali mais. É verdade. E elas precisavam conviver com o todo, não podiam ficar só as duas. Então, aí também estava gerando uma dependência emocional na amizade. Aqui eu trouxe o exemplo da Ana Flávia, mas podia ter sido até na fase adulta, depois que isso viesse a acontecer, né? O André está aí também, Ligados na Terra. Seja muito bem-vindo, André, nessa live. Obrigada pela tua presença. Então, assim, ó, muitas coisas nesse sentido acontecem. E ali a Grazi perguntou. Então, primeira coisa é ter a consciência. A consciência é a primeira coisa que a gente faz para entender o que está acontecendo. Porque, como a gente sabe, né, Ana, no sistema GRIS a gente aprende que nós somos robôs, né? Nós somos comandados pelo nosso subconsciente, é o nosso subconsciente que nos comanda. Inclusive, meu último estudo que eu fiz a respeito do assunto, a gente não atribui o inconsciente, como eu estudei na psicanálise, porque o inconsciente é algo tão profundo, tão profundo, tão profundo, e é verdade que nem o Freud conseguiu acessar no tão profundo que é o inconsciente, que a gente traz o subconsciente como uma visão de que nós somos comandados como robôs. Tudo fica registrado ali e nós só vamos estudando. Então, quando a gente traz a consciência, por que eu repito isso o tempo todo? Por que as minhas relações... Por que eu estrago as minhas relações o tempo todo? Por que eu me relaciono e daqui a pouco dá tudo errado? Por que eu preciso me separar das pessoas? Por que eu ponho fora as pessoas? Por que eu não quero mais? Ou por que eu sou tão dependente, escrava das pessoas? Por que eu tenho que me rastejar tanto? Por que eu aceito tanta coisa do outro? Por que eu não olho? Então, a primeira consciência disso. O que eu estou fazendo nas relações como um todo, né? Olha para a relação e vê se não está seguindo um padrão. Porque a gente, quando olha as relações, a gente sabe se está seguindo um padrão. O padrão é porque eu tenho a minha forma de pensar. Então, a primeira coisa é ter consciência. Observa os pensamentos. Que pensamento tu está tendo em relação às tuas relações? Como está sendo profissional, como está sendo a tua relação conjugal, como é a tua relação com os teus pais, como é a tua relação com os teus amigos. E, principalmente, como é a relação contigo. Porque se tu cuida de ti, tu sabe até onde o outro pode invadir. Se tu não está olhando para ti, como é que tu vai dar limite para o outro? Tu joga a tua vida inteira na mão do outro. É por isso a necessidade do autoconhecimento, né? Quando você se conhece lá as suas programações que você carrega lá de trás, você começa, então, a trabalhar essas programações dentro de você. Para você, então, é aquela pedra preciosa que o Grisa fala lá no capítulo do livro Liberte-se, que todos nós somos uma pedra preciosa. Nós nascemos uma pedra preciosa, né? Muito preciosa aos olhos dele. Porém, essas programações que nós carregamos no nosso subconsciente vai ofuscando, né, o brilho dessa pedra. E por resto você fica uma pessoa muito insossa, uma pessoa sem graça, uma pessoa assim triste, uma pessoa que não vibra mais pela vida, né? Porque as programações que você carrega, que vem lá de trás, elas vão te atrapalhando, então, de ser essa pessoa livre, né? Do qual Deus fez. Aí você precisa de quê? De lapidar essa pedra. Quando você vai aprendendo a lapidar, que você vai então descobrir lá na vida intrauterina, lá, que programação que eu tive lá, como foi que a minha mãe me gerou, quais os problemas que a minha mãe viveu naquele período. Aí você vai, opa, peraí, então eu tenho essa programação de ansiedade, foi por causa lá da minha gestação. Ou de tristeza, poxa, minha mãe perdeu uma pessoa querida enquanto ela estava grávida de mim. Ou a minha mãe, quando ela estava indo para o hospital, ela foi sozinha, né? Teve uma enchente, uma chuva, e isso atrapalhou, isso deixou ela muito insegura, com muito medo. Então, o que isso vai acarretar na pessoa depois? Uma tristeza, uma angústia. Quando acontece um fato hoje, que vai, o gatilho vai lá atrás, ela vai sentir, então, essa pessoa sozinha, né? E vai ter necessidade de ter alguém que diga para ela, olha, você é importante para mim, eu amo você. E aí ela encontra, às vezes, alguém que é
também, que tem uma casca dura, forte, que não quer de jeito nenhum dizer assim, olha, eu te amo, você é importante para mim, e aí ela fica, então, naquela dependência, sofrendo muito por causa disso. Então, o autoconhecimento, gente, é fundamental para a gente poder parar com essa dependência, né, emocional e exigir que o outro fique assim, a seu serviço. Que a gente acaba querendo controlar a vida do outro também. Então, isso é importante, a gente perceber e descobrir, né, quais são as programações que eu carrego comigo e me livrar delas, né? Porque o que acontece no nosso subconsciente? Assim como ele é um robô, ele é também comparado com uma besta, né? E o que é a besta? De vez em quando aquela besta sai lá doida e faz um monte de besteira. A gente não fala assim, fiz besteira. Não queria ter feito, né? É até uma ofensa a besta, tadinha, né? Eu fiz um monte de besteira lá e a gente bota a culpa na besta. Mas é por quê? Porque nós carregamos e tal, dentro de nós, programações, que tudo que está lá dentro, sabe? Uma hora ela vai sair. E quando você menos espera, você, você dá lá uma cacetada na outra pessoa e depois, né? Você acaba, caramba, por que eu fiz isso? Que besteira que eu fiz. Isso acontece com a gente, com todo mundo, todos os dias. Porque o subconsciente nosso ele é automático, ele é mecânico. Então, quando você recebe alguma notícia que vai ferir a bestinha que está lá dentro, a besta sai doida, sabe? E aí você tem que aprender a controlar essa besta que está aí dentro. Para você controlar as suas emoções. Para você controlar, né, o seu medo, controlar a sua dependência, controlar a sua ansiedade. E aí você vai ter que realmente se autoconhecer para fazer um trabalho com você mesma, né? Esse autoconhecimento, esse amor, esse carinho que você tem que ter com você, para você então espalhar, né, essa boa notícia assim, para outras pessoas. Porque o subconsciente nosso, ele se manifesta de 3 formas. Ele se manifesta no nosso corpo, né? Ele se manifesta nas nossas emoções e se manifesta também na realidade. O que significa realidade? A minha realidade é o seguinte, se eu carrego na minha mente uma figura de pai, né, autoritário, mandão, machista, e que... né, trata os filhos assim como se fosse uns bichos qualquer, sem nenhum respeito, o que vai acontecer com essa pessoa? Ou ela vai reprogramar na mente dela que ela não quer de jeito nenhum um homem parecido com o pai dela na vida dela, ela quer um homem completamente diferente, e isso vai ficar programado, então ela vai realmente encontrar patrões, com que ela vai trabalhar, o namorado, o marido, que seja diferente do pai, ou ela vai ficar com aquela programação e vai atrair para ela só homens iguaizinho o pai dela. No trabalho, sabe? No relacionamento, no namoro, em tudo. E aí, o que vai acontecer? Ela vai estar continuando o sofrimento dela do qual ela estava lá. E se a mãe nunca teve coragem de tomar uma decisão e também sair daquela relação abusiva, ela vai morrer naquela relação abusiva e não vai ter coragem de sair também. Então, a programação, gente, depende da gente. Então, nós temos que, aliás, reprogramar. Você reprogramar uma programação que já está ali, depende de você. Claro que você vai precisar de uma ajuda, né, de um terapeuta, vai precisar de alguém que vai te ajudar a você a fazer essa compreensão, porque sozinho a gente não consegue. Sozinho você não sabe, você não consegue buscar chave lá para mudar a chave. Então você precisa de um profissional que vai te ajudar também nesse sentido. E às vezes precisa até de fazer mesmo uma hipnose, né? Que às vezes o negócio foi tão forte, está tão ferrado lá dentro, né? O trauma está tão grande que é necessário, então, fazer uma hipnose para que a pessoa possa descobrir o que aconteceu lá e reprogramar para ela se libertar de vez.
Isso não é, gente, de um dia para o outro, não. Isso é um processo, né? A gente vai conseguindo, à medida que a gente vai se autoconhecendo, que a gente vai, então, se programando de uma forma diferente, você vai também se libertando de todas as programações atrapalhadas, fantasmas que a gente carrega dentro da gente. É isso, amiga? Eu ia até agora que tu falou isso, uma das coisas ali que a Grazi também perguntou, né? Nós atraímos também por semelhança, né? Agora tu falou ali, falou tudo. Por quê? Porque justamente eu vou atrair, como tu falou no pai ali, né? Os semelhantes se atraem. Sim. Então, que tipo de vibração eu tenho? É o tipo de pessoas que eu estou atraindo para mim. Até um tempo atrás, e isso são ciclos que acontecem na vida da gente, né? Porque os ciclos vão terminando, a gente tem ciclos, né? Nós somos a vida da gente é feita de ciclos, né? Sim. Os ciclos vão terminando, iniciando, e quando terminam esses ciclos, não significa que a gente está de mal com aquelas pessoas. Simplesmente, às vezes, as pessoas não fazem mais sentido na nossa vida, porque eu segui outro caminho, né? E eu sempre comento que eu tinha um grupo de amigas que eu andava antes lá da pandemia, um bom tempo antes da pandemia, e que com o tempo eu comecei a perceber que não estava mais fazendo sentido aquele núcleo, ou seja, o meu cérebro ele já estava modificando para outro tipo de pessoas. Então, a convivência com essas pessoas, eu não briguei com elas nem nada, mas eu acabei me distanciando delas, por quê? Porque esse ciclo, para mim, desse tipo de conversa que a gente tinha, tipos de julgamentos que se tinha naquele grupo, não fez mais sentido. Porque houve, talvez, uma maturidade maior, uma evolução. Começaram a entrar outros amigos na minha vida e começaram a fazer muito mais sentido. E com isso ampliou essa consciência também. Então, a tua roda começa a ficar diferente. Tu começa a ficar mais seletivo também. Então, quando a gente tem essa consciência do que tu quer e tu não quer mais para ti, tu começa a modificar também os semelhantes que tu tá atraindo. São pessoas que estão te... Não é contando. As pessoas têm que vir para somar. Elas estão somando na tua vida ou elas não estão... Ou elas estão te completando, porque se elas estiverem te completando, está faltando alguma coisa em ti, do teu autoconhecimento, como falou a Ana, que não tá bom, porque a pessoa ela não pode te completar, ela tem que somar na tua vida. Então, aí dá uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Tem que olhar as terapias, daí fazer uma terapia, uma hipnose, para ver de onde que está faltando esse pedacinho que está me completando. Porque eu sou completa, a outra soma comigo. E assim, não só como cônjuge, como amigos, como filhos, eles vêm a somar, eles vêm a agregar, jamais para completar. Exatamente. É disfuncional tudo isso, né? E a outra questão também aqui é buscar o que te dá prazer. Sem ter ninguém. O que te dá prazer? É ler um livro? É fazer uma academia? É sair? É dar uma volta, dar uma caminhada? O que te dá prazer? Né? Por exemplo, eu gosto de plantar. Eu gosto de pegar vasinho de flor e ficar plantando flor. Eu moro em apartamento. Então, o que te dá prazer na tua vida? Né? O que te faz feliz? O que te faz terapeuticamente bem? Então, é buscar algo que não seja uma pessoa específica, mas a ti própria. Busca a ti própria. Qual é o teu prazer? Qual é o teu principal prazer? Né? E vai, faz o teu tempo com ele também. Né? Além das tuas atividades rotineiras. Não, a pessoa tem que se autorizar, né? Se autorizar a fazer aquilo que ela gosta, né? Exatamente. E a outra pessoa, eu já falei isso aqui, e pare, esse aqui é principal, de se espelhar no outro. Porque quando a gente se espelha no outro, que quer ser, pois não sei, acho que eu tô meio gorda demais, ou magra demais, não sei. Tu começa a se espelhar no outro, que tu quer ser como o outro, tu perde a tua identidade, tu não sabe mais quem tu é. E com isso, se tu pega uma pessoa aí pelo caminho, que é uma pessoa mais bem resolvida, né? Que ela já tá com a autoestima alta, a pessoa nem chega próximo de ti, ou se ela chega, ela vai sair logo. Por quê? Porque ninguém aguenta alguém dizendo assim, tá me achando gorda? Ai, será que eu sou bonita mesmo? Tu tá me achando feia? Tu tá me achando baixa? Tu tá me achando muito magra? O outro que tá ouvindo isso o tempo todo, ele acaba largando. Por quê?
porque ele não aguenta. Se essa outra pessoa ela tem uma estima mais alta, ela não aguenta ficar. Então, o que eu estou atraindo? Qual tipo de vibração? Então, não se compare ao outro. A gente é único, a gente é perfeito dentro daquilo que a gente tem que ser. Não importa como a gente tem que ser único. Por isso que dizem, às vezes, também, né, Ana, tem pessoas assim que tu olha e nem são tudo aquilo perante aos nossos olhos, porque cada um tem uma visão de beleza diferente, né? Mas são pessoas que tu vê e elas atraem muitas pessoas para o lado delas. Elas estão sempre rodeadas de pessoas. As pessoas têm prazer em estar com elas, justamente por quê? Porque elas estão completas com elas, elas estão felizes com elas. Tem um brilho, né? Quando a pessoa tem um brilho, né, no rosto, no olhar, na maneira de ser, ela transmite energia boa, né? Ela vibra por aquilo que ela está fazendo, ela vibra as leis cósmicas, as leis cósmicas, né? Que é da harmonia, da vibração, da evolução. Isso vai fazendo com que a pessoa vai se tornando cada vez mais iluminada. E aí são muitas pessoas que vão se aproximar dela. Isso é muito interessante, né? O Guilherme, ele é teu mentorado, né? Ele colocou aqui, ó. Às vezes, as redes sociais potencializam, né, muito dessa dependência emocional. Muitas vezes não conseguimos nem olhar o que uma pessoa passou pela nossa vida e está fazendo isso e gera dúvidas. Com certeza, porque as redes sociais elas transmitem uma máscara, né? Porque a gente sabe que a gente tem a persona e a sombra. Todo mundo é virado em persona, que é o que a gente parece agora, aqui no agora, né? E a nossa sombra. E as redes sociais, elas são muito das nossas personas. A gente não mostra a nossa sombra nas redes sociais, né? De jeito algum, todo mundo mostra o quê? Mostra o belo, mostra um casal margarina, mostra filhos perfeitos, mostra uma imagem que tu tá sempre bem, porque tu não vai mostrar tua sombra nas redes sociais, tu não quer mostrar tua máscara. Se tem uma pessoa que ela já tá passando por alguma situação de depressão, ela já está passando por alguma questão de dependência emocional e ela já não está muito bem com ela mesma, ela vê essas cenas, ela fica... Por isso que a gente não pode olhar nas redes sociais só o filtro. Quando se olha a rede social, bom, a gente, né, tu é parapsicóloga, eu estou em parapsicologia e informação, mas eu sou analista. Então, o que a gente faz? Olha os olhos. Olha dentro dos olhos das pessoas. O sorriso é verdadeiro, ou se ela é uma pessoa como a gente, que tem momentos bons, momentos ruins, mas que a gente vai um dia, cada dia, né? Só por hoje, eu estou vivendo da melhor forma. Então, a gente olha no fundo dos olhos das pessoas, porque no fundo dos olhos não tem filtro. Então, é ali que a gente analisa o que é as redes sociais. Exatamente. Ana, está muito bom o papo, mas a gente está se encaminhando quase a 60 minutos. Então já. tem que ir encerrando, hein? Que pena, né? Tá muito bom mesmo, hein? Mas olha, gente, espero que vocês tenham gostado, né? Porque esse é um tema assim, muito, muito interessante. A gente tem que cuidar mesmo, a gente não ser dependente, né, emocionalmente de ninguém, assim como também nem de nada, nem de nenhuma droga, né, seja lícita, seja ilícita, nada. Na hora que eu quiser beber, eu vou livremente lá, eu bebo tranquilamente, sem precisar de me embriagar, sem precisar de, sabe, de me sentir culpado depois. Se eu quero, né, se estou acostumado lá, né, as pessoas às vezes vai buscar alguma situação lá para poder se livrar da culpa. Então, naquele momento, pensa melhor, espera aí, vai para o seu consciente, né, para poder depois não se sentir mais culpado do que ela já se sente. Isso é muito importante. Em todos os sentidos, nós temos que nos sentir livres. E as pessoas também, se sentirem em harmonia, vibrando, evoluindo, né? Como a lei nos exige da gente. Que a gente viva bem, viva transmitindo alegria, paz, sem culpa. Então, que nós possamos, então, que essa live nos ajude nesse sentido. Então, vamos aí com as considerações finais. E muito obrigada, tá, Francisco, pela sua participação. E obrigada pelo ser livre, né? Por mais essa oportunidade da gente estar aqui, então, discutindo um assunto tão importante assim, para a nossa vida e para o nosso autoconhecimento e para a nossa libertação como pessoa. O nome já diz tudo, né? @ser livre.
Então, que a gente possa ser livre, né? Para que a gente possa voar livre, né? Porque nós viemos ao mundo para sermos felizes e livres, e todos nós devemos ter assim. Porque quando a gente está com outra pessoa, ela está porque ela quer estar ao nosso lado, e não porque a gente está controlando essa pessoa ao nosso lado por algum motivo. E nem a gente colocar a nossa vida na mão do outro, mas ser livre. Cada um tem a sua individualidade, e isso deve ser preservado sempre. É uma questão de respeito, de amor próprio consigo mesmo. E eu quero deixar aqui, então, que tem o meu curso novo, além de ter um curso gratuito na minha bio, podem ir lá e pegar, ainda tem um curso novo que está saindo aí quentinho. Hoje a Grazi subiu já para as plataformas, então já está na bio ali, os 12 passos para se co-criar tudo na nossa vida. Então, nós somos co-criadores e nós temos 12 passos que a gente faz para co-criar. E se a gente seguir um método, seguir esses 12 passos, a gente co-cria, porque eu co-crio. Então, se eu co-crio, né, eu consigo passar pelos 12 passos. São 12 passos terapêuticos que a gente precisa passar para co-criar. Não é mágica, não é pozinho de pirlim-pim-pim. É 12 passos que a gente tem que passar para co-criar. Também eu estou abrindo um novo grupo agora, dia 15, Ana, de terapias em grupo. Aqui também está na bio o link para se inscrever. Vai ser uma turma com vaga limitada, então corre lá, se inscreve também. E também deixa aqui, se precisarem de mentorias, podem ir aqui também para me seguirem. Deixa eu ver, tá lá em cima, lá na Ana, lá em cima, o meu, que é @franice.stocker, eu fico à disposição também. Obrigada pela confiança, Ana. Obrigada pela confiança também do Grupo Ser Livre em ter me convidado. Fico muito honrada. Quero fazer outras lives aqui no grupo também. E agradecendo muito, que foi maravilhosa a nossa conexão, como sempre, né, Ana? E domingo, nós duas, né, estaremos no meu Instagram lá para falar sobre telepatia. Importantíssimo. Muito! Muito bem, então, muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Terezinha, também, né, pelo convite. A Diana, que me possibilitou também de estar hoje aqui no lugar dela. Então, que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos fortaleça e que a gente viva sempre muito felizes. Tá bom, gente? Um beijo bem grande aí, hein? Tchau! Obrigada aí pelos todos que participaram aí com a gente. Tchauzinho!